Hello, hello, hello. Existe uma dimensão na vida que você não percebe, não porque ela esteja escondida, mas porque você está ocupado demais pensando. Hoje você vai acessar algo além da mente, através de portais que estão disponíveis agora. Eu sou Noel Monturil, falando aqui diretamente de Arraial da Ajuda, no sul da Bahia, e nós estamos começando agora o capítulo 7 do estudo do livro O Poder do Agora, aqui do nosso Aplicando Teoria em Ação. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá ao tema de hoje. Conexão com a vida real. Você vive focado em coisas, você vive focado em problemas, você vive focado em pensamentos, mas raramente a gente percebe aquele fundo silencioso onde tudo isso acontece. E é exatamente aí que está o acesso ao mais profundo da existência. O corpo interior não é uma só aquela sensação leve. Esse corpo interior pode ser aprofundado. Quando a gente leva a atenção para dentro, a percepção se intensifica, a mente perde força e o tempo começa a desaparecer. É como se sair da superfície e mergulhar. Eu sempre falo essa analogia para vocês, mas vou repetir normalmente isso, né? Na superfície a gente está muito agitado. O mar é agitado, o vento balança, as ondas fazem a gente ficar agitado. Mas quanto mais fundo a gente vai, quando a gente passa da superfície e vai para o fundo, mais próximo do não manifestado a gente fica, mais tranquilo a gente fica, mais calmo a gente fica, mais conectado com o ser a gente fica. No ponto 2 desse capítulo, o livro fala da fonte do Ti. Dentro do corpo existe uma energia viva, que é o Ti, que esse Ti é a força vital. Você não precisa acreditar nisso, mas você pode sentir nas mãos, no corpo, na respiração. Quando você percebe essa energia, é aquele momento que você sai da mente, quando você entra na experiência direta. Isso é a presença viva. Eu consegui, através do meu trabalho no mar, essa facilidade de conseguir me conectar dessa forma, com esse eu manifestado, né? Com esse não manifesto. Exatamente porque eu acho que a condição do mar prevalece isso, ela proporciona isso. O fato da gente ficar lá sem conexão com a internet, a gente, quando está embarcado, não tem conexão com o celular. Eu estou profundamente integrado com a natureza, porque eu estou ali mergulhando, indo para o fundo do mar. Nos momentos que eu não estou, eu estou ali contemplando aquela paisagem. E isso começou a ser uma forma de eu conseguir fazer esse tipo de conexão. Mas a gente não precisa disso para a gente conseguir fazer, a gente consegue fazer no nosso dia a dia. No ponto 3 desse capítulo, ele fala sobre um sonho sem sonhos. Ele diz que durante o sono profundo não há pensamento, não há identidade, não há história, mas você continua existindo. Isso é uma experiência inconsciente do não manifestado. A presença, ela faz algo diferente. Você acessa esse estado que a gente acessa durante o sonho, só que a gente acessa esse estado conscientemente. A gente não precisa dormir para conseguir acessar esse estado. 4 desse capítulo, ele fala sobre outros portais. Ele diz que o corpo é um portal, mas não é o único. Os acessos incluem a presença total, a rendição, o silêncio e a percepção do espaço. Todos têm a mesma função: tirar você da mente e te levar para além dela. O silêncio não é a ausência de som, é aquele fundo onde o som acontece. Mesmo agora, nesse exato momento agora, existem sons, mas também existe o silêncio. O silêncio está entre os sons.
Quando você presta atenção nesse silêncio que está acontecendo agora, a sua mente começa a desacelerar, a percepção começa a se aprofundar e a presença surge. Então, o silêncio é um portal direto para esse não manifestado. Espaço. Tudo existe dentro de um espaço. O não só o Eckhart Tolle, mas também o Jacob Petr, ele fala muito disso, né? Se você parar dentro da sala e perceber o que tem dentro dessa sala. Aí você vai começar a dizer, né? Essa sala tem uma cadeira, essa sala tem uma mesa, essa sala tem não sei o quê. Só que de repente você vai perceber que tudo isso existe dentro de um vazio, mas que a gente quase nunca percebe isso. A gente percebe os objetos, mas quando a gente começa a notar o espaço entre os objetos, dentro do ambiente, o espaço ao nosso redor, algo começa a mudar. A nossa consciência começa a se expandir. O 7 do capítulo, ele trata sobre a verdadeira natureza do espaço e do tempo. Ele começa a mostrar para a gente que tempo e espaço estão ligados à percepção. A gente estava agora há pouco falando isso em off aqui. Nossa, como o tempo passa rápido, nossa, como o tempo passa lento. E como, de repente, uma situação pode mostrar para a gente as duas coisas. Em alguns momentos, o tempo para a gente está muito acelerado, em alguns momentos, o tempo parece que não vai acabar nunca. Tudo isso é a nossa percepção. O tempo psicológico mantém a gente preso. O que é o tempo psicológico? É o tempo que a gente gasta pensando no passado e pensando no futuro. Quando a gente entra no agora, esse tempo desaparece. E aí só resta a presença, aquele momento. E o espaço deixa de ser algo externo. Esse espaço passa a ser uma dimensão da nossa consciência. O ponto 8 do capítulo trata sobre a morte consciente. A morte dissolve completamente a forma. A morte dissolve identidade, a morte dissolve a história, a morte dissolve o ego. Tudo desaparece. E o que resta? O que resta é exatamente esse não manifestado. A morte faz parte da vida, e quando a gente aprende a contemplar a morte, a gente começa a reduzir o apego, a gente começa a aumentar a presença, a gente começa a trazer profundidade para tudo que a gente faz. Tudo que tem forma é passageiro. Já o que você é de verdade não é passageiro. Um exercício prático para o nosso capítulo de hoje. O que você vai praticar hoje? Você vai, ponto um, você vai sentir o seu corpo por dentro. Vai tentar sentir o teu corpo por dentro. O ponto 2, você vai aprofundar essa sensação. Aprofunda, tenta ir fundo nisso, nessa sensação. O ponto 3, você vai começar a perceber os sons ao seu redor. Começa a ouvir todos os sons que estão ao seu redor. Fica ouvindo tudo, sem julgar, só percebendo os sons. E aí, quando você estiver ouvindo esses sons todos, você vai começar a notar o silêncio por trás desses sons. Comece a observar o espaço que está acontecendo entre esses sons e observe esse espaço onde tudo acontece. E aí você vai conseguir permanecer alguns segundos sem pensar, só presença. Pratiquem isso. Quando você atravessa o silêncio, o espaço e o corpo, você encontra aquilo que nunca esteve ausente.
poder direcionar melhor esse capítulo de hoje, você vai reler o capítulo 7 do Poder do Agora e vai focar nos tópicos onde ele fala sobre o corpo como portal, silêncio e espaço e a experiência do não manifestado. Esses são os tópicos para o estudo do capítulo de hoje, do capítulo 7. Está liberado agora os microfones. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre o estudo, sobre alguma vivência, alguma experiência, os microfones estão liberados. Vamos para onde agora? Podemos vir aqui para Cesário Lange, Bora, Sérgio Serginho. Mendes. Bora Vamos evoluir. fazer o seguinte, Serginho, só para a gente poder não perder a linha do raciocínio, de repente, a gente tem três minutos e meio, não sei se alguém depois vai querer comentar mais, mas caso caia a conexão enquanto o Serginho estiver falando, ou que alguém quiser falar na sequência, a gente rapidamente joga mais um link lá no grupo e a gente entra novamente, tá bom? Continua aí, Serginho. Perfeito. O Noel foi muito feliz na colocação que ele fez, né? Principalmente na questão do exercício ali, né? Enquanto ele falava do exercício, eu estava fazendo toda essa viagem aqui, né? No momento presente e dentro daquilo que é o nosso pensamento, né? É muito importante a gente entender a importância desse estudo que nós estamos fazendo, que a única coisa que nós temos realmente é o agora. E quando falamos em momento do presente, o momento agora, nós estamos falando a um nível de consciência muito grande, ou seja, né, a consciência é a mente sem o pensamento. E quando falamos, né, em pensar, pensar cansa. Então, imagina você conseguindo adaptar a sua vida, ajustar tudo aquilo que você tem e pensando 20% do tempo e ficar com a mente vazia 80% do tempo. O quão bom isso seria para a sua vida? Seria muito melhor do que pensar o tempo todo, porque a questão do pensar o tempo todo ele é totalmente contrário àquilo que nós somos, porque nós somos o silêncio, e as palavras, aquilo que vem, aquele diálogo, são o preenchimento do silêncio. Mas por que preencher o silêncio se eu não quero estar nesse movimento todo, que 80% daquilo que eu faço não me serve praticamente para nada? Ou seja, entendimento de prestar atenção no silêncio e o que nós pensamos, quais as palavras que nós trazemos para essas questões, para esses negócios que fazemos, para toda a nossa atividade diária, é o que nos faz realmente alcançar o sucesso. Esse cuidado você pode ter através do equilíbrio do seu momento presente. O que você realmente está sentindo nesse nível de consciência? Essa consciência é um enorme vazio, e dentro de você que vai emergir os pensamentos. Só que o lado mais é, empolgante dessa situação é que você pode sim direcionar os pensamentos para onde você quer. E olha a importância disso tudo, porque isso tudo tem a ver com o verdadeiro eu, e o verdadeiro eu ele só existe no agora. Porque aquilo que eu vejo, vamos imaginar assim, de repente eu estou passando em algum lugar, eu vejo uma televisão ligada, e eu vejo uma reportagem daquilo que me incomoda. Se eu me deixar levar por aquela situação, meu pensamento vai fluir por tudo aquilo que eu já tenho armazenado daquele assunto dentro de mim. Agora eu estou passando aqui e estou vendo aplicando teoria em ação. Isso me engrandece, isso me coloca um ponto de energia muito grande, porque eu sei daquilo que eu estou vivenciando dentro daquela realidade, da qual eu me permiti, da qual eu penso para projetar uma situação daquilo que eu vou falar no grupo, daquilo que eu vivenciei como experiência. E aí sim, não é saber quem você realmente é saber o que você verdadeiramente é. Não é só simplesmente eu sou isso, eu vivo isso, eu acredito que esse eu verdadeiro é realmente aquilo que eu busco dentro de mim. E aí você coloca a construção da sua identidade na vida, né? Aquilo que você constrói, ele é para sempre.